Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Hoje é um dia muito especial para nós, porque estamos recebendo um convidado que traz arte como forma de expressão, sensibilidade e conexão com as pessoas. A arte tem o poder de transformar, emocionar e incluir, e é exatamente isso que vamos conhecer. Estamos aqui com o artista Isaac Moraes, que também realiza trabalho voluntário junto à nossa PAI, compartilhando seu talento, seu tempo e com muito carinho e dedicação. Seja bem-vindo ao podcast, Isaac. Obrigado, é uma honra participar junto com vocês desse bate-papo, dessa conversa. Tenho certeza que vai edificar muito. Sim, então aqui a gente tem os nossos alunos, o Jefferson, nosso autodefensor, o Cláudio, a Suiane e a Esther, e lá toda a turma do SVL, né? Então, Suiane, você vai começar fazendo a primeira pergunta para o Isaac, tá bom? Essa daqui, vamos lá. Para começar nosso bate-papo, conte um pouco mais sobre você e de onde você vem. Bom, eu sou natural do Paraná, né? E nasci em Cianorte. E desde criança tenho contato com a natureza, com a terra, jogando bolinha de gude, subindo nas árvores. Eu acho que isso me influenciou bastante para ter essa veia natural na minha produção artística. E com o passar do tempo, eu estudei muito desenho, sempre gostei de desenhar. Então, eu me considero um artista atuante que tem uma mensagem muito importante para compartilhar com as pessoas. E você já gostava de arte quando você era criança, Isaac? Sim, sim. Ao ponto das professoras me convidarem para desenhar no quadro. Sempre quando tinha um exemplo que precisava de um desenho, todo mundo, chama Isaac, chama Isaac. Para mim era uma emoção, né? Ir lá no quadro, pegar o giz e fazer um desenho. Então, sempre gostei de desenhar. O desenho sempre esteve presente em minha vida, muito por influência também da minha mãe, que costurava e fazia os recortes, os moldes, tinha muita habilidade com bordados. Eu acho que eu meio que espelhei algo nesse sentido dela. E eu me recordo que o desenho, eu ganhei um concurso de desenho com 7 anos de idade. Isso foi muito emocionante para mim. Desde sempre, o desenho está presente na minha vida. E quando você era criança, a arte para você ela era como uma liberdade de expressão? Como que você se sentia? Ou era para você se reconhecer naquilo que você fazia? Boa pergunta isso, tá? Legal essa pergunta, Andressa. Eu acho que era realmente liberdade de expressão. Era como se eu tivesse a possibilidade de viajar, né, mesmo estando ali presente. De fato era isso. Para onde eu vou, né? Daí tem a folha de papel, eu escolho para onde eu vou. Então isso é muito emocionante, assim. Era o que me despertava a desenhar. Bem legal isso. Acho que é liberdade de expressão. E da onde vêm as suas ideias hoje para criar? Você acha que ela está ramificada lá atrás na criança que você era? Ou o contexto de vida ele foi mudando e ela foi se adaptando à pessoa que você se tornou? Foi se adaptando, né? Eu passei por várias fases, várias transformações, alguns renascimentos, né? E hoje eu considero o ápice de toda essa formação artística. Então, na arte existe forma e conteúdo. Eu considero que a forma, ela se estabeleceu muito bem com a terra, né? Usar materiais naturais, assim. Então, eu estou muito satisfeito, realizado com a forma. E o conteúdo, né, de onde vêm as ideias, surge das minhas vivências, das minhas experiências, dos meus diálogos. Eu ouço bastante, aprendi a ouvir muito as pessoas, né, e não impor ideias, mas sim fluir com as ideias. Então, aí eu não tenho bloqueio criativo. Sim. Quando eu achava que eu era autossuficiente, que inclusive não precisava nem fazer um esboço antes, porque a arte era algo que surgia ali no momento, a minha arte era muito medíocre, ao ponto de eu extirpar essa fase e renascer para uma outra mais essencial, mais íntegra, verdadeira. Não basta conhecimento técnico, né? Não. Às vezes é sobre ser, sobre soltar as cordas e vai, né? Estar presente, exato, não vim já vir com respostas prontas, né? Mas... Sim, ouvir as perguntas. Perfeito. E a criança, o Isaac lá de 7 anos, se ele olhasse para suas obras hoje, o que ele sentiria? Um extremo orgulho, assim. Eu acho que, na verdade, de fato, eu estou realizando os sonhos daquele menino, né? Que olhava para grandes murais, assim, na cidade e falava, nossa, incrível, imagine eu
projetar meu desenho para a cidade toda ver. E isso ficou germinando dentro de mim, ao ponto de eu atravessar uma vida em busca desse objetivo, de maneira inconsciente na maioria das fases, outras conscientes, como agora estou, né? De fato, sei para onde vou, o que estou fazendo, né? Qual é a minha missão. E então hoje eu acho que eu estou vivendo um sonho de criança, que é estar diante de uma parede grande, fazendo um mural, com algo que realmente é sincero, verdadeiro para mim, não porque tem que ser feito, mas porque é. Não então, para os outros achar bonito, e sim porque faz sentido para a vida que você escolheu também. Né? Faz parte, mais uma extensão dessa missão, sabe? Transcende o Isaac, a mensagem é muito mais forte do que o Isaac. Sim, quando a gente foi pesquisar um pouco sobre você, para te entrevistar e tal, eu vi também que teve um momento da sua vida que você fez algumas pinturas e em seguida você foi e apagou. Sim, sim. E eu fico imaginando o quanto foi para você, tipo, fazer aquilo, o que você sentiu quando você falou assim, não, agora eu preciso apagar porque isso não me representa mais. E eu preciso me reconhecer novamente para mim fazer outra obra em cima disso, né? Então, sobre as fases da vida da gente, o quanto a gente precisa se adaptar e mudar muitas vezes, né? Esse ato de coragem de romper com o que não faz sentido. E isso eu considero uma expansão de consciência, né? Muitas vezes você age de maneira inconsciente, você não sabe que aquilo está te prejudicando ou te limitando, né? Não digo nem que prejudicar, porque fez parte do processo, sou muito grato por tudo que fiz, né? Exercitou a minha coordenação motora fina. O Isaac de hoje precisava das experiências, né? A minha coragem, enfim, vivenciei muitas coisas positivas que hoje utilizo. Sim. No entanto, a mensagem, né, aí voltando lá no forma e conteúdo, o conteúdo era totalmente desconexo com uma perspectiva eterna, sabe? Era uma coisa muito pontual, superficial, terrena. Então, hoje, eu considero que a minha arte é uma arte atemporal, que vai prevalecer nas pessoas. Ela marca uma vida. Quando você faz uma história, quando você marca a vida de alguém, ali aquilo faz sentido. Antes disso, é só algo que alguém viu, tirou uma foto, registrou, mas aquilo não impactou a pessoa. Então, né, o que faz sentido é realmente quando a pessoa olha e pensa qual o contexto disso, e ela se coloca e ela vê a obra de uma forma que ela consiga incluir isso na vida dela, marcar histórias. Né? E eu considero que, assim, até de fato eu impactei muitas pessoas, né, com o que fazia, só que para qual a natureza desse impacto, né? Sim. Então, hoje eu continuo impactando, só que por um caminho que realmente é gratificante, assim, realmente faz sentido. Você tem uma obra preferida que já fez? Bom, eu tenho uma obra que eu considero um marco na minha trajetória, que foi uma obra que fiz no Parque Beto Carreiro. Talvez não seja a minha preferida, mas aqui teve uma projeção maior, assim, tipo, foi uma validação do meu caminho, né? Então, é uma obra que realmente é linda e me dá orgulho de compartilhar. No entanto, tem uma obra que me marcou muito pela sua simplicidade. Não sei se no podcast dá para espelhar uma imagem assim, eu acho que vai ajudar bastante. Que é de uma índia sorrindo. E aquela obra foi feita num sítio lá em São Paulo. E ela surgiu de uma maneira tão espontânea e tem uma história por que ela aconteceu, né, por que ela passou a existir, que torna aquele sorriso muito especial para mim. Então, e ela marca justamente esse início de uma nova fase, de um renascimento, com as tintas de terra. Então, quando eu olho para aquele sorriso, eu me sinto muito bem. Então, eu acho que talvez seja a minha obra preferida. Apesar que sempre a última é a mais quente, né, a mais admirável, né? A sensação da realização. Por exemplo, ontem eu finalizei aqui esse mural. Não vejo a hora daqueles andaimes saírem dali para ver, para ver a pintura, que foi incrível, um significado absurdo. Mas, assim, são várias obras. Assim. Eu me dedico muito no que faço. Assim. Eu procuro estar presente para realizar o melhor trabalho naquele momento, né, no momento que estou. Então, todas as obras têm um nível de excelência que eu não abro mão. Assim. E o que vocês estão achando do mural ali? Vocês viram? Ficou legal? Ficou legal. E vocês já têm, a gente está trabalhando com eles, ideias para o próximo muro aqui, né, Isaac? Que show! Uhum. E o que vocês vão pintar ali, vocês já sabem?
qual vai ser a obra de vocês ali? Jefferson, o que você vai representar naquele momento? Não sei ainda. Estamos analisando ainda, Vamos né? deixar fluir. Vamos deixar fluir. Isaac, e como você conheceu a nossa PAI e o que te motivou a vir fazer um trabalho voluntário aqui? Eu recebi um convite do Bennett, do Araucária Hostel. A gente tem uma parceria muito grande. Conheci São Bento do Sul através dessa abertura que ele trouxe, né, para artistas retratarem suas artes nos quartos. Uma iniciativa genial, né, que me abriu muitas portas. E quando ele mandou uma mensagem falando que havia essa possibilidade de fazer uma produção artística na PAI, né, ele falou, eu conversei com o Maurício e tal, o que você acha de fazer uma produção artística na PAI? Eu logo me prontifiquei, falei, pode contar comigo, porque é uma forma de gratidão, sabe, por tudo que eu tenho recebido. Então essa arte aí representa também a gratidão, sabe? Por isso que eu não medi esforço para fazer um mural enorme, Sim. várias semanas, e eu acho que foi a gratidão, sabe? Por tudo que eu recebi, por tudo que São Bento do Sul fez por mim, sabe? É um lugar incrível, muito próspero, em vários sentidos. Sim. E os alunos adoram, né? Eles passam por ali, eles já ficam olhando, e todo dia é como se fosse a primeira vez que eles vissem o mural, né? Então, acho que também. Olha aí. A Pri também gosta, Pri. Eu amo Isaac. Você nunca desenhou você mesmo, né? Eu fiz o ano passado, no final do ano passado, eu resolvi fazer um autorretrato. Né? Nossa, eu não tenho um retrato com terra, né? Eu já fiz alguns outros, mas com outras técnicas antigas. E daí eu realizei um autorretrato com terra. E foi interessante me retratar com terra. Tem outros planos para frente aí, mas deixa tudo no seu tempo. Sim. E vocês, quando vão fazer um desenho, que eles estavam desenhando com terra, né? Como Certo. foi, Jefferson, para você pintar usando a terra? Foi bom. Foi bom? Foi que nem macio. Maciozinho. É diferente a textura? Uhum. E o Cláudio? Uhum. Também. Então, aqui, olha. Eu também. Como você se sente trabalhando com os nossos educandos? Eu me sinto também um educando, assim, eu aprendo muito nos gestos, na simplicidade. Então, nessa trajetória, a minha arte ela só se tornou o que é porque eu aprendi a ser aluno, né? A gente ensina, mas ao mesmo tempo aprende. Então, com essas experiências que tive aqui com vocês, fotografando, né, registrando, pode acreditar que mexeu muito comigo. Teve cenas assim que eu vou levar para o resto da vida, pode ter certeza. Eu acho que quem trabalha, né, aqui na PAI, seja como colaborador, ou seja, como prestador de serviço, enfim, quem vive um pouquinho dessa realidade, a pessoa que entra aqui, ela nunca mais vai sair igual da forma que entrou, porque você vê o mundo sob outra perspectiva. Totalmente. Surreal. E me apresentou o que é a PAI, porque a gente passa a ver a logo, sabe? A gente Não sabe o que acontece tem uma após ideia os muros, muito né? superficial, sabe? Então, eu acredito que essa ação é uma semente de muitas coisas que virão. Que conselho você daria para quem quer começar a fazer arte? Bom, o conselho que eu daria é que a arte, ela não é simplesmente uma terapia, um passatempo ou uma atividade ornamental, decorativa. Eu acho que o conselho que eu daria para essa pessoa que quer começar a arte é contemplar o que de fato é a arte. Porque a arte ela é uma extensão da manifestação humana. Então a gente consegue se comunicar através da arte. Então o conselho que eu daria seria enxergar a arte não como um produto ou um objeto, mas sim como uma extensão da sua comunicação. Então você pode se comunicar através de uma pintura, através das artes plásticas, através da música, como eu venho iniciando nessa comunicação artística também, para mim está sendo uma extensão do que faço. Então a arte é muito ampla. Então você se torna muito mais amplo também quando você se permite trilhar esse caminho. Uhum. Você muitas vezes se manifesta como, Pri? Por cartinhas. Você desenha A a carta. carta, você escreve a Olha carta. aí. Eu faço pro Jones, ou com a Marileia, com a Goelge, minha mãe faz parte.
faz Que parte. legal, Você parabéns. se expressa através de cartas, né? Eu amo a carta. Eu era bem pequena e não escrevia nada. Certo. E agora eu tenho 33 anos. Eu consegui você. A cartinha é para todos aqui na escola. Eu amo. Olha que legal, parabéns. É uma extensão da sua comunicação através da arte. Isso eu faço arte, isso. Aham. Você, você mexe mais com tinta também? Não. Eu produzo a minha própria tinta, né? Então, nesse caminho, eu consegui me deparar com essa possibilidade, né, de usar a terra como tinta. Então, hoje a minha tinta é através da matéria-prima que a gente encontra em todo o território. Então, isso torna a arte ainda mais especial, porque é a matéria-prima da qual fomos feitos. Então, isso, né, traz para uma profundidade maior a manifestação da arte que realiza. Mas teve um período que o Isaac usou outras tintas também, né, Isaac? Sim, é verdade. E daí eu já fiz arte com carvão, já fiz a lápis com canetinha, com lápis de cor, já fiz com pistola, tá com pistola, fazer desenho com pistola, com a mangueira no compressor, com spray, fazendo grafite, com pincéis e tintas acrílicas, já pintei a óleo, já pintei com pastel seco, assim, tudo que poderia fazer eu fiz, assim, ao ponto de chegar na Terra e me encontrar ali. E como que é feito? Como que você faz a sua tinta, Isaac? É bem simples, a terra, né, que eu escolho a tonalidade, adiciono água e um pouco de fixador, que é a cola, né? Uhum. Aí existem alternativas mais orgânicas, né, que pode colocar a baba de cacto, eu já fiz experiência. Tem a linhaça também, se você ferver a linhaça, você tira aquela baba, pode funcionar também como fixador. Clara do ovo também funciona, né? Mas eu uso a cola porque é mais prático, né? E mais forte também, aguenta mais as intempéries. Mas é isso, eu acho que não me recordo bem a pergunta, é isso, né? A gente deu início e foi para outros viés, né? Mas seria isso. Boa. E quais os seus sonhos, seus planos para o futuro? Então, é um mix de... Então, eu aprendi a confiar, sabe? Aprendi a confiar nos planos de Deus. Deus me surpreende a cada nova ação aqui, ontem, né? A gente estava conversando nos bastidores aqui, aquele círculo no céu, né? Aquele halo solar, justamente em cima, bem direcionado na arte. Então, eu aprendi a confiar no caminho. E nesse confiar, Deus me trouxe algumas visões. Então, eu tenho um plano de fazer um documentário, que vai se chamar Do Pó da Terra, onde irei visitar povos, tribos, nações ao redor do planeta e documentar tudo isso. Aqui até esse modelo de documentário também é meio que um ensaio, um experimento para esse grande projeto, né? Então, acho que o próximo grande projeto seria esse. Aí tem um outro, que é a extensão desse, que daí é bem ambicioso, né? E quando eu falo, o pessoal fica chocado, que é ganhar uma visibilidade como sendo um artista que domina essa arte com terra, para ser o primeiro a realizar uma obra de arte com pó da terra do planeta Marte. Então, esse é um plano, tipo, épico, né? Sim. Mas é para lá que eu tô indo, assim. Para onde o caminho levar? Mas, assim, eu tô seguindo essa trilha, sabe? Esse é o norte. Sim. De crescimento artístico, né? Mas Deus tá no controle, com certeza. E você fica mais quanto tempo aqui em São Bento? Tudo, tipo, você fica um período aqui, aí você vai para outro lugar, isso é muito, enfim. Isso é muito interessante. Como é essa vida? Então, é o preço que eu escolhi pagar, né? Para viver meu sonho. É um preço. Sim. E que a maioria resolve não pagar. Mas eu resolvi pagar o preço, né? E o preço muitas vezes é você fazer elos, amizades e ter que se despedir. Então eu aprendi muito a, 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 a lidar com as despedidas, né? Mas assim, agora de manhã eu acabei de fechar um novo mural aqui em São Bento do Sul. Um grande mural que
fica lindo. A confirmação veio agora de manhã. Então, a princípio, eu caminharia, mas agora eu vou ficar um tempo a mais, pelo menos mais um mês. E daí, o próximo passo, a princípio, vai ser numa outra cidade aqui no litoral catarinense, né, que já está fechado, inclusive. Só que até lá muita coisa vai acontecer. Então, eu aprendi a dar o passo e dar outro, e Deus vai colocando o chão e eu vou caminhando. E assim, cheguei até aqui. Não existe ansiedade. Então, exatamente. Ó, a própria arte me fez exercitar isso, né? Sim. A presença, a paciência. Porque Que a gente precisa, né? Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu preciso muito da previsibilidade. totalmente, Tipo assim, compreendo. de segunda a sexta eu já sei o que eu vou fazer, às vezes no sábado também. Então, tudo, né, com horários definidos, enfim. Foi a rotina que eu me adaptei. Sim. Aí eu ouço você falando assim, tipo, Eu sou completamente o oposto disso. sim, tipo, desprendido, de certa forma, total, né? Total. Se der pra fazer hoje, Deus, senão amanhã a gente faz, e enfim. E assim vai indo. Não sei se é. Eu acho que é o que me permite estar apto a, a agir de acordo com o que surge, né? Porque não estou preso a compromisso. E assim, se surgir algo amanhã, eu já, opa, tô pronto, sabe? Uhum. Então, eu acho que é por isso que eu consegui trilhar esse caminho. Porque eu sempre estou de prontidão, né? É uma configuração. A princípio é assim, mas o futuro, Deus sabe. Sim, até porque, né, tem dias que talvez você acorde e pense, olha, eu vou pintar um mural lindo, e acorda o dia nublado, com chuva. Exato. Exato. E também tem um projeto incrível, né, que onde eu fiquei até tarde reunido com sócios, que é um projeto que se chama Clube dos Passarinhos, que é uma escola de desenho online para as crianças. Né? É incrível. E o objetivo é fazer a transição das telas para a vida real, para a vida natural. Promover rituais e estratégias para que os pais consigam se conectar com seus filhos e sem depender tanto desse elemento tela, assim, sabe? Colocar uma tela para crianças. Então, esse é um projeto que a gente está trabalhando, já nasceu há 5 anos atrás e também faz parte desse renascimento, né? E agora ele começa a gerar os frutos. Tem alguma pergunta para fazer pro Isaac? Querem falar alguma coisa? Todo dia, quando eu entro na sala, eles estão perguntando do Isaac para mim. Aí agora eles estão quietinhos aqui. Então, só um pouquinho. Foi difícil você fazer o mural aqui da escola? Foi desafiador, né, pela altura, ter que subir. Eu acho que o desafio maior não é nem físico, né, porque eu me considero mais um atleta do que um artista. Para manter esse nível de performance, então eu cuido bem da minha saúde, alimentação, treino todos os dias, então eu me sinto um atleta, né? E para isso eu tenho que me abdicar de várias outras coisas para concentrar. Então a dificuldade que eu encontrei, né, porque foi a primeira vez que eu fiz mural dessa altura, com esse estilo de andaime, foi não poder enxergar 100% a arte. Então eu sempre estava em meio a ferros, né? Então quando eu descia lá e olhava, sabe? Então essa referência é muito importante para o desenho, para a arte. Né? Você desenha o que vê. E a visão, a contemplação é uma parte essencial de um bom desenho. Desenhar bem significa ver melhor. Então, quanto melhor você enxerga, contempla as coisas, melhor você vai realizar os seus desenhos, sua arte. Então, essa foi a dificuldade, eu acho. De certa forma, para você também vai ser uma surpresa a hora que tirar os andaimes, né? Sim, eu estou muito curioso. Como realmente ficou, né? Sem toda essa informação. Qual o impacto? E a arte sempre me surpreende, pelo menos a mim. Sempre o resultado transcende o projeto. Sim. E eu acho que o significado das mãos ali, né? Esses dias a gente passou aí, a gente falou da mão, a mão de uma canta nossa que é bem pequenininha, né? Gente, é uma coisa mais fofa, aquela mãozinha. Um pãozinho. Então, eu acho que são tantas histórias, né, que essas mãos representam. Sim, sim. E elas estão ali representando todos, né? Apesar de serem algumas, eu acho que 12, 13, 14, não contém ainda, mas elas representam todos aqui. E logo, deixa eu contar para vocês, eu acho que vocês ainda não sabem também, a gente vai estar fazendo mais um pedaço de fora, mais uma pintura, e vai ser a mão de todo mundo. É verdade. Então vai ter a marca vai ficar legal, tá? Nossa, que massa, é verdade. Bem lembrado. Ana, você quer perguntar agora? Então, o que você perguntou para o Isaac?
que ele gosta da escola, é isso? Rapaz, É. O que você mais gosta que dá paz, Isaac? Eu acho, assim, o amor que os professores têm com os alunos. Eu acho que isso talvez não seja o que eu mais gostei da estrutura, mas o que me chamou muita atenção, sabe? A forma como os professores recebem os alunos. Ali de cima eu ficava na recepção observando, sabe? E isso é muito contagiante, assim, sabe? É um baita exemplo. Assim. Acho que isso é um ponto bem forte aqui na PAI, São Bento do Sul. A gente fica muito feliz. Então, qual a ideia que você tem um muro aqui atrás? muito bom. O caminho sempre surpreende. Então, por exemplo, essa solução que chegamos de fazer quadros, né, uma galeria de arte a céu aberto, foi algo assim, uma solução que veio de uma forma muito criativa. Então, vamos usar as mãos de vocês para produzir uma galeria a céu aberto. Então, todos vão pintar um quadro ali nessa grande parede, né, que está disponível, e vai ser uma galeria de arte a céu aberto feita por vocês, com terra. Então não vai ser só o Isaac que vai pintar o muro ali atrás. Vai ser feito molduras e nessas molduras vocês vão desenhar dentro. Aqueles desenhos que a gente já vem trabalhando em sala, que vocês estão treinando, que vocês estão desenhando, dando a opinião de vocês vão fazer aqui atrás também. Então vai ser uma obra de todos vocês. É verdade? Já podem pensando também que vocês vão desenhar ali. Posso perguntar uma coisa? Claro que Olha o você microfone pode. ali, ó. Só um pouquinho. Isso, passa o microfone pega o mais microfone pra cá. Pode perguntar. E o dia de chuva, quando molha, você termina de pintar? Então, quando chove, a tinta geralmente está seca, né? Eu fico bem atento, assim, com o tema, com o clima. Então, como eu utilizo cola na composição, e é uma tinta à base d'água, seca muito rápido. Então, pode chover à vontade que não vai sair a pintura. Legal. E quanto tempo? Você está pintando, então, embaixo, por exemplo, e ele já vai secando? Exatamente. 3 minutos, 4, já tá bem seco. E quando erra? Aí que entra estar presente, né, no momento. Porque eu faço de tudo para não errar. Porque o preço é alto, né? Você tem que corrigir o erro. Então, por isso, estar presente em cada pincelada, focado, né? Esse hiperfoco ali de estar consciente. Uma vez, eu fui fazer uma arte, e daí eu calculei errado os quadradinhos, e daí eu coloquei a orelha do cara aqui assim, sabe? Eu fiquei focado na orelha, desenhando todos os detalhes com uma orelha perfeita. Quando eu dei um passo para trás, a orelha estava deslocada. Tinha que apagar, daí dá um baita trabalho, né? Você repintar, passar o fundo e tal. Então eu procuro não errar. Até por conta dessa técnica de aquarela, eu só ter um recurso que é a terra. Não tenho outras cores para sobrepor. Né? Então, quando eu erro, ou eu tento apagar assim rapidamente com um paninho com água, né? Tipo, errei, nossa, eu esfrego ali, consigo corrigir. Mas quando é um erro que permanece, aí eu tenho que corrigir mesmo. Aí é um pouco já mais trabalhoso. Sim. Mais alguém tem alguma pergunta? E é engraçado, né? Porque é a turma que mais pergunta. Olha só. Entendeu? Pra mim, quando eu tô em sala, eles perguntam: o Isaac veio? O que o Isaac tá fazendo? O que o Isaac vai pintar hoje? Quando o Isaac vai terminar? E agora, vocês não estão perguntando pro Isaac? Eu pergunto mais uma coisa. Então pode perguntar, fique à vontade. Quando você fez esse projeto, foi difícil? Foi difícil. Boa pergunta. Eu acho que a dificuldade maior, você me fez refletir sobre a real dificuldade desse projeto. Porque a dificuldade mesmo não foi a execução da pintura, subir lá no andaime e pintar. Foi chegar nessa ideia de sobrepor mãos. Então, o conceito, a parte de criação foi o desafio maior. Porque, a princípio, veio a ideia de fazer mãos, uma torre de mãos, só que daí eu não levei em consideração as janelas no meio do caminho. 2 janelas.
E, nossa, como vai ficar no meio da mão? Você vai cortar a mão, vai ficar estranho. Então eu tive que fazer uma manobra para encaixar as mãos em torno dessas janelas. Então foi um enorme quebra-cabeça que eu tive que montar, observando fotos, as fotos que eu tirei, montando, encaixando, girando, escalonando. Então, sem sombra de dúvidas, o maior desafio foi conceber o projeto, assim, na escala. Esse foi um grande desafio. Eu passei, eu acho que uma semana ali, refletindo, trabalhando. Trabalhar a ideia, né? Você fazer a criação e depois colocar, adaptar ela para a parte estrutural, né? De tudo que exige. A parte fácil é pintar. Agora o que pintar aí que mora, aí que diferencia os homens dos meninos, né? E assim, ao mesmo tempo que você comentou comigo anteriormente, acho que um ponto mais importante da criação é você ouvir as pessoas. Eu acho que a parte difícil também é você assimilar tudo que ouviu e a partir disso você criar algo, né? Nossa, eu aprendi muito, assim, né? Porque quando a pessoa dá uma ideia, ela cria uma expectativa com aquilo, né? Muitas vezes aquela não é a melhor ideia para o projeto. Então, como você, né, administra as emoções, as expectativas. Então, eu vou acolhendo todas as ideias, né? Daí eu faço uma curadoria, refletindo, meditando. Por isso que eu não levo um tempo para processar tudo isso. Mas é tudo mediante a matéria-prima das pessoas, assim. Então, eu até prefiro, sabe, do que fazer uma coisa só minha. Não, eu prefiro chegar, observar, entender melhor a atmosfera do lugar, porque, de fato, as pessoas que mais vão conviver com a arte são vocês, né? Então, eu vou caminhar. Então, e a arte vai ficar aqui. Vocês vão ter um diálogo diário com ela. Precisa fazer sentido. Precisa fazer muito sentido. Muito. A arte que eu vou executar, que eu fechei com o projeto, faz total sentido com o lugar, para a pessoa que está contratando. Então, cria um elo maior, assim. Sim, as pessoas vão, como você falou. A gente olha do muro para fora, a gente não sabe o que se passa aqui dentro. E a partir do momento que você faz uma arte, de certa forma você está retratando parte daquilo que acontece aqui dentro. Sim. Então as pessoas elas vão olhar, né, aquelas mãos e elas vão ter uma noção daquilo que acontece aqui dentro, que realmente é onde você se doa, onde você olha para a vida do outro, independente da sua perspectiva. Nunca é sobre mim, né? E sim sobre o outro. Uau. O que o outro precisa naquele momento. Ou como eu posso ajudar o outro naquele momento. Uhum. Então, acho que Nossa, é interessante isso. E a questão da curadoria das ideias, né? Muitas vezes são várias ideias e você não vai pegar uma na íntegra. Não. Porque aí você vai estar reproduzindo a ideia de outra pessoa, teoricamente, né? Mas assim, quando você junta um pouquinho de cada ideia, aquilo vai tomando uma proporção muito grande, né? É um quebra-cabeça. Sim, e eu só avanço quando a proposta me convence. Então, assim, não é porque as pessoas falaram que eu vou aderir. Não, tem que passar pelo meu crivo, assim. Se me convencer, eu dou sequência. Porque, querendo ou não, faz parte do Isaac, né? Essa arte me representa, né? Então, eu fico... Embora serem várias ideias, né? É aquela questão, justifique sua resposta. Tipo, você está fazendo. Se não tiver sentido para você, como você vai, tipo, explicar o seu trabalho para uma pessoa se ele não é uma parte sua, de certa forma? E uma coisa desse processo que foi libertador foi eu encontrar um estilo próprio de arte. Porque eu passei a jogar com as minhas regras. Antes eu fazia arte com as regras do lugar, das pessoas. Ah, faz essa arte, você, sabe, desse estilo, usa essa cor. Quero esse desenho. Então você ficava assim, você não crescia para o alto, você se espalhava. Então, o ouro do artista é o estilo próprio. E eu consegui, né, encontrar esse ouro, né, esse estilo próprio de uma maneira muito natural, que hoje me permite executar qualquer ideia sendo representado, digamos assim. Isaac, e já aconteceu contigo de uma pessoa ver um mural teu e falar assim, eu quero... Porque assim, quando a gente trabalha com arte manual, é incrível porque nunca vai ter duas coisas iguais, né? Uhum. As pessoas podem tentar o máximo possível, mas nem você vai conseguir fazer duas vezes possível. A mesma coisa da mesma maneira. Já aconteceu com você de alguém ver uma arte sua e falar assim, eu quero essa arte? Já aconteceu de temas, assim, por exemplo, eu quero um leão também. Aí beleza, eu fiz um leão, mas um outro leão, né? Agora recente eu entreguei uma obra de arte, um quadro do Bom Pastor. E daí esse casal que investiu nessa produção
viu um bom pastor que eu havia feito lá em Penha, na cidade de Penha, né? Um bom pastor. Daí, nossa, eu quero também um bom pastor. Só que daí foi o bom pastor deles, né? A ovelhinha que eles cuidam, então acontece muito com o tema. Agora, idêntica, nem eu falo, eu nem dou vazão a essa essa ideia. possibilidade, porque é impossível, né? Entregar duas coisas iguais quando você trabalha de uma forma. Não faz sentido nem pra mim, né? Tipo, eu já fiz, então porque eu quero fazer coisas novas, né? Expandir o portfólio. Sim, as pessoas se identificam, né? Porque é algo único. Ninguém vai ter algo parecido, da mesma forma. Então, eu acho que a sensação de você ter algo que foi feito para você é o que, de certa forma, até valoriza o teu trabalho, né? Total, esse é o ápice assim, da minha produção, é fazer uma arte personalizada que faça sentido para aquele lugar. Inclusive, recebi um convite para participar do Penha Online, que é um jornal lá da cidade de Penha, onde eu tenho uma grande produção artística, e conversando lá com a nova gestão, eu comecei a refletir em algo muito importante, porque eles vão inaugurar oficialmente um roteiro turístico artístico na cidade, né? Eu fiz 14 murais pela cidade, retratando personagens históricos ali, né? Moradores, pescadores, pessoas simples, né? Em murais na cidade, muito impactante. E, e tem um posto de saúde que eu fiz o primeiro médico da cidade, né? Desenhei lá. Só que esse posto será demolido, né? Para construir uma estrutura melhor, mais moderna. E daí eu recebi a notícia que eles vão deixar essa parede de pé e vão fazer um memorial com essa parede. Olha só. Então eles vão construir e vai deixar lá a parede como um memorial. Eu falei, uau, olha só que nível de consciência, né? Isso vai expandir ainda mais. E eles vão continuar esse roteiro pelas escolas, fazendo murais nas escolas. Inclusive eu estou conversando com a PAI de lá, né, para fazer uma ação com eles lá também, levar os alunos para visitar esses murais, fazer uma ação do Pó da Terra semelhante ao que vamos fazer aqui também. Então as coisas vão fluindo, sabe? Incrível. Isaac, e a sua preposição para essas mãos que você fez? O que ela significa para você? Nossa, forte. Eu não entendi bem. Preposição? A sobreposição das mãos. O que ela significa para Nossa, você? boa. Ela significa, assim, bem simples, uma resposta bem simples, é que essa conexão entre mãos mostra unidade para uma causa comum. Então, assim, basicamente, você não constrói coisas grandes sozinho. Então, isso que essas mãos, essas junções, essas conexões de mãos, acho que ela representa esse trabalho coletivo em prol de algo maior. Ok. Essa colaboração, né? É isso que mantém a estrutura, né? Se for uma mão só segurando, ela não vai conseguir segurar uma estrutura, porque quando a gente junta as mãos, ela fica mais forte. Nossa, que legal. A gente mantém essa estrutura. Que massa. Porque às vezes, em alguns dias, uma mão ela tá mais fraca, nem todos os dias a gente tá forte, né? Então, quando a gente junta, um acaba segurando o outro em prol de um objetivo maior, que é manter todo mundo aqui feliz. Eu tive uma reflexão nova sobre o conceito dessa arte. Você me fez extrair, obrigado. Um graveto, se você acender um graveto, e ele não suporta as intempéries, vai vir um vento e vai. Agora, quando você reúne vários gravetos, você consegue fazer uma fogueira, né? O fogo é maior, consegue aquecer. E aqui tá parecendo uma fogueira, assim, de mão, assim, né? Como se estivesse acendendo a chama, aquecendo. Então, eu acho que é por aí. Obrigada. Por nada, eu que agradeço. O que se faz feliz o dia a dia? O que me faz feliz no dia a dia é estar em paz com Deus e convicto da minha utilidade nessa terra. Acho que é o que me faz feliz, assim, né? E daí, alegrias e tristezas a gente vai colhendo no meio do caminho, mas essa, essa felicidade permanente, eu acho que é essa comunhão com o Criador,
É isso que me faz seguir, me dá força para acordar, para enfrentar os desafios, superar as decepções e caminhar. Eu também. Eu queria perguntar, porque quando ele falou outra pergunta para a Milena, é, o que é que chega para você? Como chega a emoção da tristeza e da felicidade que você falou para a Milena? Nossa. Como que eu percebo isso? Não, Como que como é que chega? você acha? Como, porque tem gente que não consegue, é, tem, Não consegue expressar o que está sentindo. Como que você consegue expressar tanto a tua alegria quanto a tua tristeza? É isso, né? É isso? Nossa, boa pergunta. Nossa, umas perguntas boas, né? É, aqui eu tô feliz, realizado, sabe? Então, eu acho que vai muito além de um sorriso, sabe? Eu acho que eu também enxergo essa expressão de felicidade como fazer um mural bem feito, sabe? Exercer algo de qualidade. Acho que isso, porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer. Eu ia perguntar sobre isso para você. Se você consegue dar sequência no teu trabalho, tanto em dias bons ou em dias ruins, e como flui, qual a diferença que você percebe? Então, é isso. Agora entra lá naquela questão do pagar o preço. Então, eu meio que criei uma blindagem para não me abater ou não me prejudicar, não prejudicar o que faço por conta dessas interferências externas. Então, eu só executo o meu trabalho no melhor momento do dia, quando eu estou focado, pela manhã. Então, muitas vezes eu não consigo avançar muito no dia porque acabou o estoque de foco, de excelência. Eu tenho que me recuperar para voltar no próximo dia. Digamos que o, o, a flecha seja o foco, flecha. E o arco que puxa a flecha para trás para atingir o alvo é o preparo, o descanso, a recuperação. Então, se eu quero atingir o alvo, eu preciso, sabe, descansar, me recuperar. Isso também para as emoções, né? Eu acho que eu acolho, né? Eu sinto muito. Na verdade, eu estava vendo um cantor falando sobre o que é ser artista, o que é ser um músico, por exemplo. O artista é aquele um que, inter, que, que é sensível à dor do mundo, assim, digamos. Ele percebe a dor dos lugares, das coisas. E ele tem como missão transmutar isso através da sua arte. Então, é um processo, né, você estar sensível a tudo e transformar isso em arte, é uma dor que só o artista sabe. É uma dor que só quem tem essa percepção vai entender. Então, eu aprendi a usar a arte como diálogo. como um diálogo, muito bom isso, como um diálogo, exatamente isso, como uma conversa, como uma companhia, né, para Então, depurar isso. Então, para você, o artista, ele já nasce artista. Nossa, eu tô achando esse livro. Incrível, viu só? Então, aí que entra o ponto. Eu acho que sim. Eu acho que é um dom divino. Só que a gente não pode confundir com resultado de o produto final, assim, a pintura. Por exemplo, eu nasci, como eu falei, desde criança a arte está presente em mim. Eu sempre fui sensível, assim, sempre fui perceptivo às coisas, né? Sempre usei o desenho como uma válvula de escape, né? Então, talvez seja um dom divino, de fato, mas a gente não pode confundir isso como só é para quem nasceu fazer arte. Não, é para todos. Inclusive, muitos poderão chegar a resultados melhores do que eu cheguei aqui nesse mural. Se passar
pelas aulas que eu passei, pelos estudos que eu passei. Eu acho que esse lance da arte, de ser artista, ou ter esse dom, é aquela centelha, aquele fogo, aquela chama que não te deixa desistir. Eu nunca desisti da arte. Nos momentos mais depressivos da minha vida, que não enxergava horizonte, não enxergava perspectiva, nada, dias cinzas, ali ainda tinha um espacinho para o desenho. Era a única forma que eu encontrei de lidar com aquela situação. Foi pegar um caderno e desenhar uns desenhos bem tristes, mas o desenho esteve presente, né? Então, eu aprendi a usar o desenho como uma forma de arte, né, como uma forma de diálogo para lidar com essas emoções, né? Então, hoje de manhã eu fiquei extremamente feliz, né? Compartilhei com os meus amigos lá onde estou no hostel, sobre o fechamento dessa arte. Nossa, consegui fechar, legal. Quando eu fechei aqui também foi alegre também. Mas eu acho que é isso. Eu procuro correr também. O exercício físico me ajuda a lidar com emoções tristes, né? Quando eu sinto que né, alguma coisa me afetou, estou magoado, triste, respiro fundo. Acho que quando você vai no fundo do poço, você não quer voltar mais para ele. Você aprendeu o caminho de queda, então você já sabe que por ali você vai cair. Então eu criei recursos, e o exercício físico é muito importante. Então eu saio para correr, eu saio para respirar, né? Acolho aquele sentimento, respiro fundo, aí começo a pensar no que de bom já está acontecendo, né? Eu estou vivo, caminhando, né? Sendo grato a tudo. Mas eu sinto que ainda não respondi a sua pergunta, tá? Eu vou trabalhar mais ela, porque é uma pergunta bem essencial. Obrigado por ela. Importante, né? Você fala assim, com a arte anda lado a lado da dedicação, né? Porque embora você tenha o talento, você precisa se dedicar para aprimorar esse talento. E em contrapartida também o quanto isso exige de você um autoconhecimento, porque a gente precisa saber suprir as nossas próprias expectativas. No caso assim, eu quero terminar isso, mas no momento eu não estou dando o meu melhor, preciso parar aqui, descansar, né? Ocupar a minha mente com outra coisa para amanhã eu voltar e dar sequência. Então não é somente sobre o terminar, e sim sobre saber a hora de parar, o quanto isso te custou em experiências até você ter esse autoconhecimento, né? Eu até falo que quando perguntar quanto tempo vai demorar, eu falo assim, cada arte tem seu próprio tempo, porque tem o processo de fabricação da arte, né, que você está ali pintando, e tem o processo de você estar apto para executá-la. Isso é muito intangível, né? Muitas coisas, muitas variáveis acontecem. Então, eu acho que isso é legal, né? Essas reflexões profundas. Que faz a verdade. Qual a atividade que você está exercendo aqui no momento, Isaac? Então, hoje eu estou como um voluntário, né, executando uma atividade artística numa parede externa, e essa semana vamos iniciar uma ação coletiva com os alunos, onde todos poderão participar de um projeto do Pó da Terra. A minha escola é muito boa. Eu amo o Isaac do coração. Obrigado. E Obrigado. você pinta tão bonito o quadro lá fora. Eu gostei muito. Obrigado. Eu gostei. A minha mãe tá aqui de lado. Depois eu vou lá visitar ela. Depois, não é agora. Certo. Depois, né? Isaac, Incrível. É por causa essa bonitona aí de artes. Eu amo demais. Eu amo artes também. a Martes também, né? Eu sou física com o Jones, Vitor. E a Lidiane é cantora maravilhosa. Isso era isso. Obrigado, obrigado. Uhum. Isaac, então obrigado por estar aqui com a gente, por ceder um pouquinho do seu tempo, né, no nosso podcast. Esse projeto a gente já vem trabalhando com ele há um tempo aqui na APAI, que é onde os alunos
conversam com a gente sobre questões que eles acham importantes, sobre pessoas que eles têm interesse em entrevistarem, conteúdos que agregam, né, e que eles gostam muito. Então, para nós é muito importante a sua participação aqui, né, principalmente nesse momento. Você está deixando o ambiente ainda mais bonito. Então, muito obrigada pela sua participação, tá? Eu que agradeço o convite, essa oportunidade, para mim é um privilégio, né, usar que faço a minha arte para contribuir com esse espaço incrível. Eu agradeço de coração o carinho de todos, me senti muito amado aqui, e o resultado é esse mural maravilhoso aí na frente da escola. Sim, né? que já todos vão ver, inclusive a gente vai fazer um vídeo também para mostrar para as pessoas, né? E vai ficar a coisa mais linda ali na frente, as pessoas vão olhar, meu Deus, mas que lindo o mural, assim. Lindo, né? Eu também. Eu achei maravilhoso. Sim. Bom. É sobre marcar histórias, e aqui pode ter certeza que você está marcando a história de muitas pessoas ao imagino mesmo que sim. tempo. É. Então, muito Isaac, obrigada. Antes você não fazia esse mural antes? Você não fazia? Eu sempre tive interesse de fazer murais, né? Murais pela conexão com a cidade, com as pessoas ali, né? Então isso me atraiu muito. Eu gosto muito de fazer murais por essa relação mais próxima com as pessoas, né? A tela no ateliê é mais introspectiva, é só você e a tela. Agora o mural, você tá ali exposto, né? Aberto ao diálogo. Então eu tenho uma longa trajetória de murais, assim. Agora com terra, nessa proporção, com essa beleza, com muitas mãos, esse é o primeiro. Então, foi um desafio para o Isaac também. Foi, com certeza. Mas então, tá bom, vamos encerrar. Todo mundo faz tchau lá? Tchau! Tchau!